Bora lá, pessoal. A nossa ideia aí é abordar recursos administrativos de trânsito, tá? Sou Felipe de Faria Barbosa, tutor do curso. A minha longa experiência à frente do Departamento Estadual de Trânsito Sergipe, onde eu pude formular as defesas do órgão, né, na esfera administrativa e judicial. Então, eu iniciei lá, basicamente, na parte de licitação e contratos, foi onde eu tive realmente, me aprofundei, né, na parte de defesas administrativas perante tribunais de contas, tá? E depois eu fui designado para o contencioso do órgão. E aí lá eu fiz praticamente modificação, as defesas da autarquia e fizemos até defesas perante os tribunais pátrios, enfim. Temos colegas aqui também que tiveram essa experiência. E passei mais de 4 anos à frente das juntas de recursos de infrações do DETRAN. Então, coordenei as 5 juntas com 20 membros, uniformizando entendimento com base nos entendimentos jurisprudenciais. E a partir disso que surgiu a ideia de preparar, né, uma gama de advogados em diversos estados para direcionar, né, essa, essa turma nessa área de trânsito e pontuar os principais pontos mais importantes, algumas teses, inclusive teses, aquelas que já estão nos tribunais e tantas outras que ainda não estão nos tribunais e que é uma verdadeira perda de tempo. A gente está perdendo tempo. Então, com a inovação do CTB em 2021, surgiram teses, ideias que a gente transforma em teses, que com certeza vão transformar, né, essa questão de penalidade de trânsito de diversos condutores, né, do nosso país. E para isso a gente precisa preparar os nossos colegas advogados para conduzir essa missão aí em seus estados para fazer essa transformação. Mas a gente precisa iniciar, né, desde os princípios básicos, né, os preceitos básicos. E aí a gente precisa ter uma noção de direito administrativo. Não adianta, para a gente atuar em processo administrativo, nós temos que conhecer, sim, tá? Um pouco do direito administrativo. Você não precisa ser o melhor, mas se você tiver um conhecimento mínimo que seja, ajuda bastante. É muito importante também a gente ter noção de outras áreas do direito, né? Direito civil, direito empresarial, direito tributário, porque tudo isso vai nos ajudar, tendo em vista que o nosso direito de trânsito, ele é pensado apenas no trânsito, ele não tem, né, raízes em outras estruturas do direito, e muitas vezes a gente precisa trazer conceitos do direito empresarial, conceitos do direito tributário, para a gente poder, né, aplicar no direito de trânsito. E são muitas coisas que realmente a gente, às vezes, não consegue linkar, e aí eu vou trazer a cada aula um pouquinho dessas informações para a gente ir linkando e abrindo realmente esse campo, né, que a gente pode explorar e muito. Tá? Nas minhas aulas, eu gostaria de dizer que eu gosto muito do material do professor Júlio, né? A gente se conheceu através dos Detrans, né? Das reuniões dos Detrans, das visitas técnicas e debatendo também a parte do direito, né, dos órgãos. Ele foi assessor do presidente lá do Detran de São Paulo e eu assessorei um dos assessores aqui do Detran de Sergipe. Então vamos lá. A pergunta é: quem aqui já derrubou uma multa de radar? Vocês podem botar aí no chat, certo? E aí a gente vai depois abrir para a gente compartilhar um pouco dessa experiência. Então, essa infração de velocidade eu escolhi porque ela é a número 1
do ranking das infrações da PRF. Por ela ser, realmente, uma das infrações de maior número que nós temos, eu resolvi escolher um ponto que a gente pode alegar e que é de extrema importância. E demonstrar como isso é possível, como a gente pode anular, dominando a nossa legislação específica de trânsito, direito administrativo e o ônus da prova. Né? Tudo com base nos recentes julgamentos. Então, tá aí. Ela é a número 1 do ranking das infrações top 10 da PRF. Eu estou usando o Observatório de Dados como fonte, tá? De pesquisa, para escolher alguns temas. E aí eu preferi optar por pegar alguns temas mais recorrentes. A primeira aula nós abordamos ultrapassagem, né? Aquela infração de ultrapassagem, e abordamos um ponto dela que realmente é possível derrubar dentro das infrações da PRF, desde que você consiga realmente fazer a demonstração, né? E a flexibilização do ônus da prova. E agora, a de transitar em velocidade superior à máxima. Essa infração, ela pode ser de até 20, certo? Até 50 e acima de 50 é aquela que tem a penalidade máxima. Então, até 20, nós temos uma infração média. Até 50, grave. E acima de 50, gravíssima, certo? Essa gravíssima, ela é vezes 3. Ou seja, é um fator multiplicador. A gente vai multiplicar o valor da multa gravíssima por 3. E, além disso, ainda vai ter uma penalidade de suspensão da habilitação, a suspensão automática. Tá? Baixa uma infração e já é instaurado o processo de suspensão. E isso realmente é algo que aflige diversos condutores. Porque muitas vezes, quando a gente não tem o controle realmente de andar na velocidade correta, a gente acaba se passando. E em alguns outros casos, realmente, a infração ela pode estar irregular. O que é que a gente espera aqui? Não é ensinar as pessoas a andarem errado, não, de forma alguma, mas ensinar essas pessoas a recorrerem quando houver uma nulidade, quando houver um erro, e que pode acontecer sim. A gente teve uma situação em Aracaju, que um radar só, uma única avenida, estava desregulado, apesar de estar ferido, ele não estava devidamente calibrado, e aconteceu vários erros, várias pessoas foram atuadas, e é possível sim ocorrer, certo? Alguma falha no equipamento, e que a gente tem que saber como demonstrar isso, como também outras formas. E eu trouxe aqui para vocês uma das teses, e ela não é minha, essa tese. Eu quero deixar claro aqui que não fui eu que criei, eu desenvolvi essa tese, essa teoria. E ela é muito interessante. Essa teoria, eu trouxe ela de lá, da administração de empresas, quando eu fiz um curso, e aí eu vi que era totalmente aplicável às vias, certo? Nas teorias sobre via urbana e via rural. Então tá aí, multa de velocidade, certo? O que eu acabei de falar a vocês, transitar em velocidade superior à máxima, até 20, até 50 e acima de 50, tá? Agora, o grande desafio, né? O grande desafio é você conseguir derrubar a presunção de veracidade do ato administrativo, tá? Então, eu trouxe na aula passada, de forma pormenorizada, ponto a ponto, derrubando a presunção de veracidade, tá? E eu não vou me alongar muito, porque eu estaria repetindo o assunto que a gente dissecou na aula anterior,
Mas eu vou pegar o ponto que a gente vai, o ponto elementar que a gente vai tratar na nossa aula, que é a questão de você derrubar a pressão de veracidade atacando, certo? A questão da competência, verificando se a autoridade que lavrou o auto tinha competência para fazer. Então, esse ponto aqui é um ponto que nós vamos abordar e elucidar de melhor forma na nossa aula e mostrar a vocês que é muito importante. Você vai parar depois e pensar quantos locais na cidade de vocês tem vias que perderam características e houve a modificação da competência, né? Então, vocês que moram em Salvador, Feira de Santana, né, em outros estados, né, o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, vocês vão ter vias que perderam a característica de uma via rural e hoje tem característica de uma via urbana, mas é controlada, certo? Por órgãos que não têm mais a competência sobre ela, tá? Aí tem aí alguns exemplos que eu já abordei na aula anterior, praticamente repeti, tá? Que também podem ser utilizados, mas eu não vou estar fazendo a leitura, nem explicando para a gente não fugir do tema principal, que é competência. Então, rapidamente, para vocês que nunca tiveram contato algum com o direito de trânsito, eu vou falar rapidamente, ligeiramente, as definições de vias, tá? Então, o que é uma via urbana? Via urbana, primeiro, aquela que é situada numa zona urbana. E as características, ela pode ser uma via de trânsito rápido, uma via arterial, uma via coletora ou uma via local. O que é uma via de trânsito rápido? Via de trânsito rápido é aquela que não tem travessia de pedestre em nível, ou seja, os pedestres não fazem a travessia em uma faixa de pedestre, e sim através de uma plataforma, uma rampa, tá? Não tem sinalização semafórica, não tem cruzamento entre vias, ou seja, interseções entre vias, e elas não têm acesso lindeiro. O que é acesso lindeiro? Acesso aos terrenos, às propriedades, às casas, às residências e mais. Então, o que seria uma via arterial? Uma via arterial tem tudo aquilo que não tem numa via de trânsito rápido. Então, se numa via de trânsito rápido não tem travessia de pedestre em nível, na via arterial nós teremos a travessia de pedestre em nível, certo? Se na via de trânsito rápido nós não vamos ter sinalização semafórica, numa via arterial nós vamos ter uma sinalização semafórica. E se na via de trânsito rápido nós não tivermos a interseção entre vias, então na via arterial nós teremos, certo? Já na via de trânsito rápido, a velocidade máxima é até 80. Já na via arterial, a velocidade máxima é até 60. Uma característica importante da via arterial. A via arterial, ela tem o nome arterial justamente porque ela corta um ponto a outro da cidade. Então, é como uma artéria. A artéria do nosso corpo, ela não vai de um ponto, uma extremidade a outra, bem assim é a via arterial. Ela vai de um ponto a outro, tá? Peraí, pessoal, um instantinho. Vou colocar o som aqui. É,
Pronto. Vocês estão me ouvindo? Só para ter um feedback que eu estou aqui falando, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Saulo? Sim, perfeito. Pronto, perfeitamente. ótimo. Certeza, doutor Felipe. Pronto, então. Na via coletora e na via arterial, na via de trânsito rápido, nós não temos acesso lindeiro, ou seja, para você ter acesso, sair de uma via de trânsito rápido, você precisa ter um canteiro central ou alguma plataforma, uma barra, para que você possa pegar uma via coletora e onde vai coletar o trânsito e distribuir para as outras vias. Então, é muito comum a gente sair de uma via de trânsito rápido e pegar uma via coletora e dessa via coletora pegar uma via arterial ou até uma via local. Tá? Então, a via coletora é aquela que coleta o trânsito das vias arteriais e das vias de trânsito rápido e distribui. Ela vai distribuir, alocar o trânsito. E a via local é aquela via que ela normalmente é situada nas áreas periféricas, onde ficam as residências, alguns centros comerciais, mas ela é uma via de trânsito lento, onde não tem semáforo, certo? Geralmente ela é controlada por placas de sinalização ou lombada, tá? Que controla a velocidade, ou então até aqueles que nós chamamos de quebra-mola, que a pessoa reduz a velocidade, que são os redutores de velocidade, tá? E uma via rural. O que é uma via rural? Uma via rural, ela vai ter uma característica, como o nome já diz, rural. Ela é situada na zona rural. Geralmente, uma via rural, ela vai cortar, vai ligar uma cidade a outras, ou um estado a outros. E nós vamos ter também, certo? Vias rurais, que são estradas, e pode existir, há muitos anos nós tínhamos estradas não pavimentadas que ligavam cidades a outras do interior, cidades distantes. Hoje é muito difícil, mas ainda existem. É claro que em alguns estados isso é muito marcante ainda, mas a estrada é uma via rural não pavimentada. Ela é característica pela sua ausência de pavimentação. Ela não tem meio-fio, então ela é não pavimentada. A velocidade máxima dela é 60 quilômetros por hora. Já a rodovia, ela é uma via pavimentada e ela não tem a característica dela que dá a diferença de estradas é que ela não tem acesso lindeiros. Que acesso lindeiros, Felipe? Pronto, acesso lindeiro é, pronto, é o acesso para dar acesso a um prédio, a uma propriedade, um condomínio, um acesso lindeiro. Então, você mora em um condomínio, você, para sair do condomínio, para entrar, ali é um acesso lindeiro. Certo? É o que a gente chama de acesso, e dá acesso, e é o acesso da via a um determinado local, propriedade, ou shopping, ou prédio, enfim. Então, a rodovia, ela não tem esse acesso como nós temos nas estradas. E as estradas, ela é uma via de acesso inteiro, onde você tem acesso às propriedades. Então, por que eu estou abordando essas classificações de vias? Porque a gente vai precisar desse conceito mínimo para interpretar o que é uma via urbana e suas características e contrapor de uma via
rural. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai vir introduzir o conceito de zona urbana e zona rural, advindo do direito tributário, como uma forma de explicar melhor. E grave essa palavra, sazonalidade. É uma palavra que basicamente a gente não costuma utilizar no direito. E que ela tem uma origem da administração de empresas, certo? Muito estudado no curso de Ciências Contábeis e Administração. E algumas vezes, poucas vezes, eu vi essa expressão no direito. Eu vou dizer a vocês que, para não dizer impossível você ver, eu vejo muito no trânsito. E a palavra sazonalidade, ela vem, certo, da sazonalidade, cuja origem vem do latim sat, que deriva da palavra serere, que significa plantar ou semear. Então, com o passar dos anos, essa expressão passou a ser utilizada no comércio e, posteriormente, no curso de administração de empresas. Então, por que plantar e semear? A gente sabe que quando a gente está no setor agro, a gente não tem determinadas frutas todos os dias, todos os meses. Elas acontecem em épocas do ano. E essa sazonalidade de não ser constante e ser algumas épocas, levou isso para a parte da administração de empresas por conta de algumas atividades comerciais serem sazonais, como venda de sorvete. Você não vende sorvete todos os dias. Tem épocas que você não vende. Tem épocas que o movimento é menor, outras o movimento é maior. E é isso que eu quero trazer para o nosso conceito de vias. A questão do movimento. Então, com o aprofundamento dos estudos sobre as vias, percebeu-se que algumas rodovias começaram a sofrer modificações em suas características originais, e determinados dias e períodos ela não tinha mais características de uma via rural. Como assim, Felipe? Uma rodovia perdeu a característica de uma via rural? Sim. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Pense em uma região de praias onde não foi povoada ainda, e com o passar do tempo as características foram mudando. E ali perdeu característica de uma via rural e passou a ter característica de uma via urbana. Mas para chegar a essa mudança, houve um processo de transformação. Para esse processo de transformação acontecer, isso foi de forma paulatina, pouco a pouco. Então, bora lá. Pense uma região de praia. As pessoas não vão à praia todos os dias. E quem vai à praia quer ir a um bar, a um clube. E aí começaram a surgir bares, clubes, nessas regiões de praia. E as pessoas só iam aos finais de semana. Chegando lá, a gente tinha uma mudança da característica daquela via, porque a gente já tinha uma via de trânsito rápido, quer dizer, perdão, uma via de trânsito lento, já não tinha mais aquela via de trânsito rápido, como são as rodovias, já tínhamos acessos lindeiros, e aos poucos aquilo foi modificando. Inicialmente com a instalação de bares, restaurantes, clubes, e com o passar do tempo, grupos de pessoas começaram a povoar aquela região, e virou um centro residencial com condomínios, né? Condomínios modelo europeu, aquelas alfaviles, né? Aqueles grandes condomínios, e onde era uma zona rural, de sítios, fazendas, começou a perder espaço para o urbanismo, para características de cidades desenvolvidas. E isso, certo, foi sendo modificado.
Com o tempo, foram criados polos geradores de tráfego. Aí eu coloquei a definição, tá? Vocês que não conhecem o que é o polo gerador de tráfego, ele tem a função, certo? São alguns locais que têm funções comerciais que atraem o grande fluxo de pessoas e veículos em seu entorno. Shoppings, supermercados, estádios, certo? E estabelecimentos similares, escolas, entre outros. Então, a partir desses fatores, as estradas podem sofrer alteração em suas características, que é o que eu estava explicando a vocês. E essas características, elas começam a serem modificadas de forma lenta, até que pode surgir uma lei municipal onde diga que aquela área ali, que há muito tempo era tida como urbana, vira uma área de expansão urbana, uma zona de expansão urbana, segundo o Estatuto das Cidades. Então, olha aí, a gente já trazendo uma definição do Estatuto das Cidades para o direito de trânsito. Então, já começou a ter uma modificação da característica da área. Até que essa área, ela muda totalmente a sua característica. E já tem serviço de ônibus municipal, já tem serviço de escola pública municipal, posto de saúde, meio-fio, energia elétrica, água e esgotamento sanitário. Então, a gente já tem ali toda uma infraestrutura de uma zona urbana, mudando totalmente a característica. Onde era uma rodovia, agora nós temos estacionamentos na via, nós temos locais onde é permitido estacionar. Uma rodovia não é permitido estacionar. Se você para o carro numa rodovia, você está ali cometendo uma infração de trânsito. Então, você começa a mudar as características da via de uma forma que ali deixa de ser uma zona rural e passa a ser uma zona urbana. Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer a vocês? Estão conseguindo ser claro? Sim, Bora, pessoal. plenamente. Vocês estão conseguindo compreender a explicação? Posso dar continuidade, pessoal? Bora, Saulo. Travou, foi? Será que está travado aqui? Oi, Felipe. Pronto. Estamos te ouvindo. Pode seguir. Pronto, então vou dar continuidade. Então, essas modificações, quando são transitórias, a gente chama de sazonalidade. E aí você pode contestar aquela infração em determinados dias, certo? Bora supor, finais de semana perde a característica de uma rodovia e passa a ter característica de uma zona urbana. Pode existir isso? Pode. Podemos ter também a mudança total de uma zona rural para uma zona urbana. E pode acontecer também o contrário. Pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário. Mas isso é um processo mais lento. A não ser que tenha um desastre da natureza e a natureza ela tome aquela área e se torne realmente inabitável e ali vire realmente apenas uma rodovia e não tenha mais centros comerciais, enfim, centros residenciais. Pode acontecer? Pode, é muito difícil. Alguns casos de desastre, né, natural, ou modificação do cenário, ou a construção de um rodoanel, e que mude a circulação, que ali agora era uma rodovia, mas pelo crescimento habitacional, né, pelo progresso, aquilo ali acabou ficando inviável que a rodovia passasse por dentro agora da cidade, que ali foi povoado, houve um centro
né, comercial, habitacional, investido ali no contorno de uma rodovia, e por uma questão de segurança, muitas vezes são construídos rodonéis para tirar o trânsito, a passagem de veículos, né, pesados daquela região ali, e acaba modificando aquela área, e ali pode acabar deixando também de existir. As pessoas acabem saindo dali para ir para um outro lugar para pegar aquela freguesia. Pode acontecer. Mas essa explicação da sazonalidade eu acho muito importante para você entender como se dá o processo evolutivo da modificação da estrutura da vida. Então, tem primeiro um comportamento social e depois, geralmente é assim, e depois vai a estrutura urbanística. Geralmente é assim. Aqui no nosso país, né, a gente primeiro, né, leva a demanda, leva primeiro a demanda para depois levar o que é necessário. Né? Em alguns países desenvolvidos, não, há um planejamento. Aqui não, aqui é assim, é construído muitas das vezes dessa forma, porque talvez a gente ainda não tenha como adivinhar, né, onde vai ser a construção desses pontos. Mas é isso. Eu gravei recentemente um vídeo, inclusive eu postei hoje no grupo, em uma situação idêntica que eu estou falando a vocês. Onde hoje tem todas as características de uma zona urbana, porém, a via todo o perímetro dela é controlado por um órgão que não tem mais a competência, mas ele continua tendo controle sobre aquela via. Ou seja, mudou, os conceitos foram mudados, os valores foram mudados, que as pessoas não queriam morar lá e já começaram a morar. Toda a estrutura foi modificada, só que não tiraram a competência daquele órgão. Ou seja, quem controla a via ainda é o órgão estadual de trânsito, Departamento de Estradas e Rodovias, quando, na verdade, deveria ser a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte da cidade. Ah, mudou a característica, ali hoje é uma cidade. Quer dizer, aquilo hoje é uma zona urbana, mas suas características são totalmente de zona urbana, mas é controlado ainda por um órgão estadual, ou seja, não mais o órgão competente. Já era para ter sido entregue a fiscalização daquela via para um órgão competente e isso não ocorre. Isso existe em praticamente todas as cidades do Brasil. Tá? Isso realmente é algo que é estrutural. É que nem o tatu em cima da árvore. Ah, o tatu está em cima da árvore. Mas ninguém nunca tirou o tatu da árvore, deixou lá. Mas o lugar dele é na terra. Mas colocaram ele na árvore, deixaram lá e foi ficando. Então, isso é muito comum. As características das vias, elas são modificadas constantemente. Periodicamente, essas modificações estão acontecendo. É nítido, porque a gente passa e vê, olha, construído isso aqui, olha, um condomínio novo, olha, um bar novo, um clube novo, e isso vai modificando, e quando você vê, se passaram 10 anos, e tudo ali foi modificado. Então, esse é o caso prático que eu trouxe para vocês, foi o que eu falei a vocês, certo? É isso aí, esse caso prático aí, que eu acabei citando, e, opa, opa, pessoal, tem algo estranho aqui. Eu não. Peraí. Pronto.
Pronto, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. Eu falei, me perdi aqui. Pronto, isso mesmo. E aí, pessoal? Aí, aquele caso prático que eu falei dos bares, dos centros comerciais, que mudou a característica. Eu não vou conseguir passar o vídeo para vocês, porque eu ainda estou aprendendo a manusear esse sistema aí. Mas eu botei no grupo, compartilhei o vídeo que eu publiquei no meu Instagram, que fala sobre isso. E eu mostro a via, mostro ela em movimento e falo ponto a ponto. Então, numa zona rural, resumindo, você não tem investimento em estrutura de esgotamento sanitário. Isso já é um processo de urbanização, onde, para ter licenciamento de obras residenciais, condomínios, você tem que levar toda uma infraestrutura. Então, o município ele exige que isso ocorra. E o município, como não é bobo, ele acaba modificando na sua lei, na sua estrutura legislativa, criando ali uma zona de expansão urbana, já para começar a tributar aquelas pessoas que estão se instalando ali. Então, se a propriedade ela deixa de ter a característica do agrário, e os terrenos perdem espaços para especulação imobiliária, o município ele começa já a praticar ali a cobrança do fato gerador do tributo do Imposto Predial Urbano, do IPTU. E isso é uma das características que a gente observa logo no início. Tá? Com isso, de forma sucessiva, com o aumento dessa densidade demográfica aí nessa região, né, e de pessoas que só iam às praias nos finais de semana, agora já moram lá, e os bares que só funcionavam aos finais de semana já funcionam todos os dias, com fornecimento de serviço público, e aí já deixa de ser uma zona de expansão e passa a ser uma zona urbana, com fornecimento de transporte escolar, transporte público municipal escolar, transporte público municipal, com ônibus, com estacionamento. Onde é que você vê uma rodovia, estacionamento? Não existe. Aí você está ali numa via controlada pelo DR, com vagas de estacionamento, com placas de sinalização de uma via urbana, que a gente tem as sinalizações de uma via rural, a sinalização é de atenção, de alerta a perigo, certo? Aquelas placas amarelas. E aí você já começa a ter toda a modificação da via. No entanto, a fiscalização ainda está sendo por um órgão competente. E o que fazer numa situação dessa? Tá? O CTB, ele traz um dispositivo bem interessante. Ele indica lá que o órgão, nesses casos de discutir competência de vias entre municípios, a competência é do órgão máximo julgador, e no caso, o CETRAN, dos estados, ou do DF, ou contra a DIF. Mas o Conselho Estadual de Trânsito é o órgão competente para dirimir essas dúvidas. Porém, é claro que até o CETRAN modificar o entendimento e os órgãos cumprirem, a gente tem que fazer isso por meio de recurso administrativo. A gente começa a discutir na primeira instância, lá da defesa prévia, recurso da primeira instância, até chegar no recurso da segunda instância. Isso pode levar, às vezes, até 2 até 4 anos. Ah, bora lá. Na primeira instância, eu resolvi. Pronto, você resolveu o seu problema. Porém, problema dos demais vão continuar ocorrendo. E para a gente modificar isso, pelo CTB, a gente teria que provocar um CETRAN, para que o CETRAN fizesse essa modificação. Ou a gente demandar judicialmente. Tá? Então, esse é um dos casos. A fundamentação, o requerente deve comprovar que a via em questão não mais possui as características de uma via rural, mas sim de uma zona urbana.
com pelo menos 3 serviços públicos disponíveis, que delimita o momento em que o município adquire a competência tributária a partir do processo de urbanização das cidades. Esse conceito aí foi o conceito que eu construí, que ele não só vai demonstrar a característica da via, como também a situação do local. Então, você tem uma via que tem características de uma via urbana, com todos os serviços públicos disponíveis e fornecidos pelo município. Então, ali já é uma zona urbana, ali não é mais uma zona rural. Então, ali já perdeu a característica de uma rodovia, porque a característica da rodovia é estar numa zona rural. Então, isso aí é o primeiro ponto. Além disso, é necessário demonstrar que as características da via coincidem com as características de uma via urbana, seja ela uma via de trânsito rápido, arterial, coletor local, bem como análise da sinalização horizontal e vertical, que é aquilo que eu falei, das cores, das características de uma sinalização de uma rodovia e a sinalização de uma via urbana. Nós temos em Aracaju o flagrante desrespeito ao princípio da competência das vias em uma rodovia que não é mais rodovia, ela tem todas as características, a sinalização, estacionamento, tudo que não pode ter em uma via urbana, uma via rural, uma rodovia, nós temos nessa via, mas ela é controlada como se fosse uma rodovia por um órgão que controla estradas e rodovias. Então, totalmente descondizente com a realidade dela. E, diante da omissão do CTB, em definir o que seria uma zona rural e uma zona urbana, porque o CTB ele não é exaustivo, né? Ele não vai trazer definições profundas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês. O CTB, ele tem lá no artigo 131, e para um veículo ser considerado licenciado, tem que estar, né, os tributos, os impostos, as multas e os encargos relacionados ao veículo pagos. Tá? Só que o que ocorre? Muitas vezes a pessoa teve um sinistro no carro, o carro bateu e não informou ao órgão, não deu baixa no órgão, e aí começou a gerar imposto sobre a propriedade veicular, do veículo automotor. E aí, só que ele não tem mais a propriedade, ele tem a posse, mas a propriedade, as características da propriedade, ele não tem mais. Ele não faz mais uso e gozo do veículo. E o fato gerador do imposto é a propriedade e a posse. Você poder fazer uso e gozo. É um dos atributos da propriedade, é esse. Então, quando ele perde os seus atributos, as suas características, de imediato, não existe fato gerador. E aí tem que ser anulado. Tá? Então, bem assim é na nossa definição do CTB. Ele é de forma resumida. Ele não traz aqui os atributos do que seria uma zona rural. Ele não é extensivo. Ele não vai para o conceito lá da palavra. Então, nós precisamos usar de forma subsidiária, muitas vezes, os conceitos contidos lá no Código Tributário Nacional, onde estabelece um paralelo, estabelecendo paralelo entre os critérios objetivos lá do CTN para o CTB. Então, lá no CTN, ele diz no parágrafo 2º, no artigo 32, certo? Os requisitos para que determinada área seja considerada uma área urbana, ter pelo menos 3 daqueles serviços lá elencados. Que aí você pode ter serviço de água, de esgotamento, meio-fio, você pode ter escola, posto de saúde, em um raio de 3 quilômetros, e tendo um desses serviços,
o município ele já poderia considerar ali uma zona urbana. Ou, no caso em que exista uma lei própria que diga que ali já é uma zona urbana ou uma zona de expansão urbana. Só a lei, pelo entendimento da STJ, já é suficiente para discutir, eliminar essa discussão das características. A lei por si só, ela já torna aquela área ali, certo? Uma área urbana. E as características da via, que é o que eu mais estou falando aqui, que são determinantes para a modificação da competência, certo? De um órgão para outro, tá? Então, a gente tem que analisar todos esses requisitos. Pode acontecer de uma via federal, uma rodovia federal, em determinado trecho perder as características? Pode. Pode. Em alguns municípios isso acontece. Certo? Porém, com a ação da Polícia Rodoviária Federal, eles conseguem ainda, e o DENIT, eles conseguem ainda manter um certo afastamento da rodovia. Mas existem rodovias federais, que eu já vi, inclusive com sinalização semafórica. Isso não existe na definição de vias, tá? Eu realmente digo a vocês, isso são características de vias urbanas, ou seja, de via arterial, tá? Então, é isso aí. É preciso demonstrar a mudança dessas características de uma via rural para urbana, aplicando as definições trazidas no CTB, bem como as características. A legislação de trânsito prevê no artigo 25 a possibilidade dos órgãos delegarem suas competências entre si, além de atribuir aos órgãos de trânsito a possibilidade de delimitar a circunscrição. Pessoal, eu estou recebendo aqui umas mensagens aqui e eu vou adiantar um pouquinho. O assunto é muito extenso. Realmente, estudar direito de trânsito requer um profícuo estudo dessas teses, desses conceitos, para que a gente realmente possa aplicar essas modificações, certo? Então, para a gente derrubar essas multas de controle de velocidade dos radares, a gente tem que dominar um dos assuntos, é a competência. E demonstrar como essas infrações, elas podem ser anuladas quando você demonstra que aquela via, ela não é mais para ser controlada por um órgão estadual, por um órgão federal, porque ela perdeu as características. Então, na sua defesa, além de você trazer essas informações, você vai ter que demonstrar essas situações. E você, demonstrando o afastamento da competência, automaticamente a multa ela é cancelada. Nós temos diversas multas de radares em trechos cujas características são urbanas. E para você poder saber diferenciar, você precisa ter o domínio sobre os conceitos. A sazonalidade, porque possa ser que em determinados horários ela tenha característica de uma via urbana. E todo o domínio sobre esses conceitos de definição de via são importantes para a gente poder atacar o ato administrativo e derrubar a presunção de veracidade e legitimidade do ato, tá? Então, pessoal, por hoje, esse é um dos pontos mais importantes para a gente atacar essas infrações de radares, que são milhares da Polícia Rodoviária Federal, vários do DR, vários do DENIT, e que a gente pode pegar esses conceitos de vias e demonstrar que aquele órgão não é mais competente para atuar naquelas infrações.
E, geralmente, esses pontos são os pontos que mais têm infrações de trânsito. Porque, de tanto ter o volume de veículos, um tráfego de veículo intenso, e as pessoas passarem muito ali, porque ali já é uma zona urbana, aí a gente tem um número absurdo de infrações. Então, isso é um dos pontos principais para a gente derrubar uma infração, tá? De velocidade, de radar, certo? Seria esse ponto aí. Eu vou trazer aqui algumas jurisprudências, certo? Que fala sobre a questão da parte tributária da zona urbana. Não encontrei nenhuma jurisprudência nos tribunais acerca desse tema. Isso realmente é uma tese que a gente precisa realmente levar para os tribunais. Muitas vezes os órgãos de trânsito julgam ali e já matam ali na primeira, segunda instância para não criar precedentes. Mas nós precisamos levar isso ao conhecimento dos conselhos estaduais de trânsito, como também levar essas definições de vias para os nossos magistrados, como um colega mesmo aqui pontuou, ele estava dizendo que muitos juízes não sabem nem o que estão colocando ali, nem leram, nem conhecem os conceitos da legislação do trânsito, que é muito importante. Às vezes a gente se passa em coisas simples, como o capítulo do CTB que fala sobre as normas de circulação e conduta. Aquilo ali mostra diversas falhas, diversos erros, que se o assessor, se o juiz tivesse conhecimento daqueles termos ali, eles conseguiriam resolver questões de acidentes, muitas vezes colisões, e demonstrar quem estaria certo, quem estaria errado. E isso eu digo a vocês porque eu já atuei em processos com acidente fatal e a gente conseguiu elucidar através dessas normas simples. Então, pessoal, eu vou deixar para esse assunto para uma próxima aula, que a gente possa abordar melhor, certo? A situação, tá, trazida foi essa. Eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham assistido a aula anterior, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar mais, porque vou acabar ficando redundante, e o material que eu preparei foi realmente o material mais curto possível. Então, está aí a conclusão, tudo que a gente disse, eu resumi, certo? Que essas situações são comuns em diversas regiões do país, em que algumas rodovias que interligam cidades passam a ter características de via urbana, porém continuam sendo tratadas como vias rurais e controladas por órgãos que não são mais competentes sobre aquele trecho ou aquela via, tá? Então, com isso, as vias passam a receber todos os tratamentos próprios de uma zona urbana, além de apresentar as características de uma via urbana, tá? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido algo essa noite aí sobre conceitos de vias e competência.